Salve, salve, gente amiga da bola, gente amiga do futebol. Estamos chegando com mais um programa 7-1. Hoje para discutir um assunto que está dando o que falar. Temos convidado, Marcelo, seja bem-vindo. E o assunto, a pauta do dia é: e aí, o Corinthians, com tanta dívida, vai cruzeirar? Hoje eu passo a bola direto para o nosso convidado. Marcelo, essa bola é tua. E aí? Diante de todo o cenário, o destino do Corinthians vai ser brigar para não cair? Vai conseguir sanar parte das dívidas? Ou no final do ano, no começo do ano que vem, porque a tendência é que o Brasileirão chegue aí até o mês de janeiro de 2021, a gente vai ver a torcida do Corinthians aí chorando mais um rebaixamento. Primeiro, obrigado pela participação aí, pelo convite de vocês. Eu acho que o Corinthians, financeiramente, ele está enrolado. Ele está muito enrolado porque ele tem praticamente 660 milhões de dívidas, 400 milhões vão vencer ainda esse ano, o Corinthians vai ter que pagar esse ano, e o André Sanches já falou que contratou muito no ano passado e não deu certo, contratou muito, contratou mal, não deu retorno. Tem o Bruno Mendes que está pagando agora, que a FIFA está pedindo, está exigindo que o Corinthians pague, está executando o Corinthians. E tem um lado do Corinthians que é ano de eleição. E é um ano de eleição em qualquer clube, como o Flamengo, como o Corinthians, qualquer clube grande, é complicado. Na maioria deles, acho que tirando o Atlético Paranaense, que não tem oposição, o resto, o ano de eleitoral é que nem política nacional. Cada grupo tem que é o poder e está batendo já no André Sanches desde agora, mesmo sem jogo, falando que cada dia o Corinthians tem uma dívida e ano eleitoral é complicado. Lembrando que na eleição passada do André Sanches, não sei se vocês lembram, mas assim que ele foi anunciado, dentro do ginásio do Parque São Jorge, os seguranças correram com o André Sanches para o banheiro. E queriam pegar a pancada do André Sanches. Agora, se o Thiago Nunes acertar o time, aí pode ter dívida, pode ser ele acertar o time quando se encaixar, aí não vai cair, e aí vai estar tudo bem, a dívida paga depois, tem dívida da Arena. Ou seja, o Corinthians está muito enrolado e vai cair tudo nas costas do técnico para ele acertar o time e salvar o clube, como a maioria dos clubes fazem aqui no Brasil. Léo, pegando essa deixa do Marcelo aí, na sua opinião, o Thiago Nunes consegue acertar esse time depois desse início catastrófico aí no Campeonato Paulista? Olá, pessoal. Olá. Então, a gente viu que até o momento ainda não houve esse entrosamento, né, do time com o técnico, né? Então, tanto que a performance do Corinthians no Campeonato Paulista está muito aquém do que o torcedor corintiano estava esperando. Certo, realmente, se ele conseguir, nesse período de paralisação, quando o clube retomar os treinos, né, se ele acertar a medida ali do entrosamento do time, né, o time performar em campo, certamente vai ser um gancho, um ponto a favor do André Sanches, né, nessa crise toda. Até o próprio André Sanches entrou em rota de colisão com o técnico, né? Parece que eles amenizaram, fizeram uma live juntos recentemente, mas eles estavam em rota de colisão. E realmente, assim, ano eleitoral, tudo vem à tona, né? A oposição insufla a crise, uma crise que poderia não ocorrer, mas acaba sendo insuflado pela oposição. Tem o próprio desempenho dos jogadores e o pior, né, a situação financeira do clube não está contribuindo também para o momento. Então, todos esses ingredientes no caldeirão, realmente, e o Corinthians é um clube que, historicamente, sempre está em ebulição, né? Sempre qualquer 2, 3 jogos que não pontue ou não atenda a expectativa do torcedor já vira motivo de protesto. Então, realmente, assim, vai ser um ano muito complicado para o Corinthians. Luiz, Corinthians... tá com a cola aberta já, né? Cheio de Google aí, aquela coisa que você já está acostumado, né? Quem não cola não sai da escola. Tá certo. Luiz, que grande exemplo. Cara preparado.
Impressionante, rapaz. Marcelo, você que está chegando aí como nosso convidado, o Luiz é conhecido mais como Google Man. A gente está falando aqui, ele está desesperado lá procurando tudo para ver o que ele vai falar. Mas tudo Marcelo, deixa o Renato terminar, depois eu falo. Ô Luiz, o seguinte, o Jornal Lance publicou ontem que o Corinthians passou a ser o medalha de ouro, se é que assim pode ser falado. Primeiro no ranking de devedor para a União. O que você diz a respeito disso? São 400 milhões em dívida que vão vencer esse ano, mais quase 200 aí com a União. Como é que fica essa situação? Boa noite, pessoal. Marcelo, só para situar o que o Renato falou, é que eu estudo e eu trago os meus papéis, minhas coisas aqui para a mesa, para poder falar direitinho. Marcelo, a quantidade o capital intelectual dele é diretamente proporcional à quantidade de cabelo, tá? Eu entendi. Ele está dizendo que ele é o único preparado. Ele é o único preparado. Exatamente, chega preparado. Ele está certo. Como eu já disse várias vezes, eu sou casado com uma professora que pega no pé todo dia. Mas vamos lá, agora vamos falar sério. O Renatão, o Corinthians tem vários problemas, dentro e fora. Ele tem essa dívida monstruosa, que não sei como vai pagar. O André Sanches fala que está renegociando essa dívida para pagar menos esse ano. Ele tem que pagar, como você mesmo disse, 399 milhões de reais esse ano. Não é bolinho, não, hein? O faturamento do ano passado foi de 353, quer dizer, o faturamento no ano normal foi menor do que a dívida que ele tem que pagar esse ano. Então, o Corinthians tem um buraco bem grande aí para resolver. O Marcelo falou o seguinte, né? Se o Corinthians for bem esse ano, as coisas, se o time for bem, as coisas melhoram. Só que o Corinthians tem dois problemas. 2 meses de salário atrasados. Isso daí a gente sabe que como jogador fica incomodado com o salário atrasado. A gente vai acabar esse mês, vai entrar no próximo. Não sei se o Corinthians vai conseguir pagar esses salários atrasados ou repor alguma coisa. E o Corinthians foi o time que mais apresentou atletas com Covid esse ano. E ainda tem vários atletas com Covid. Então, ele tem vários pequenos, ou melhor, tem grandes fatores que podem ocasionar um ano muito ruim para o Corinthians, preocupante para a nação corintiana, e que, para nós, torcedores adversários, não é uma coisa legal. A gente gosta de ver o Corinthians forte para brigar com a gente e a gente poder ganhar deles nos jogos. A gente quem? A Argentina? Argentina, o São Paulo, o Guarani, então tá bom. O Nacional. Então tá bom. Fortes aí, né? Vamos lá. Só porque eu vim hoje homenageando meus amigos Julián e Valéria, argentinos puros. Eu sempre fui muito bem recebido lá na Argentina. Eu tenho que fazer um H com eles e homenagear uma seleção fantástica que é a Argentina. Ô, Vitor, você com esse casaco palmeirense aí, do Palmeiras, deve estar rindo de orelha a orelha dessa situação, né? Mas... Vamos lá, termina, pode ter. Enquanto a risada não é aquela risada final gostosa, me diz aí, não bastasse todos os problemas dentro de campo, administrativo, o André Sanches ainda foi perseguir o site Meu Timão, que fez meia dúzia de matéria contra ele. O que é possível falar a respeito disso? Então, bom, primeiramente, queria só deixar muito claro que isso que o Luiz Fernando falou, de que todos torcemos para o Corinthians ficar forte, não cair, isso é uma opinião dele, tá? Então, assim, segue o jogo, vamos lá. Agora, vamos lá, falando um pouco mais imparcial. Jamais. Eu concordo muito com uma coisa que o Marcelo falou na frase dele, que, assim,
não importa se está com dívida, se está com crítica, o que assim movimenta o futebol, o que importa no futebol é vitória. Então, assim, o time que está ganhando, ninguém liga se está devendo, se está afundando, enfim. E nos últimos anos foi isso que estava acontecendo com o Corinthians, né? Ganhou 3 campeonatos paulistas seguidos, o Carille estava todo ano ganhando um título, aí o Carille saiu, o Corinthians ficou naquela crise, né? Aí o Andrés conseguiu trazer o Carille de volta, ficou aquele ar de o Salvador voltou. Então, assim, ele conseguiu empurrando. Agora, assim, vem um técnico novo, ninguém sabe se vai dar certo, se não vai dar. Na primeira experiência dele, no primeiro campeonato, aparentemente já não está dando, né? O Corinthians está aí meio que brigando para não cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista, praticamente eliminado já da próxima fase, então essa já não deu certo. Então, assim, eu acho que o Corinthians está numa situação muito perigosa, porque tem uma dívida absurda, está em ano de eleição, então, assim, a oposição vai fazer de tudo para que a situação se afunde mais ainda. A cada dia que passa, assim, tem dia que chega dívida de marmita, dia chega dívida de não sei aonde, assim, cada dia é uma notícia diferente. Não está indo bem no primeiro campeonato do técnico novo, ou seja, já está perdendo aquele respaldo da torcida que tinha, inclusive isso que você falou agora, né? Está brigando com o site de torcedor, enfim, está perdendo a proteção da torcida e, para completar tudo essa bagunça, ainda tem a bomba relógio do estádio, né? Que, enfim, ninguém sabe, na minha opinião, assim, é impossível um clube que não é muito bem organizado pagar uma dívida desse tanto, não tem renda de bilheteria. Então, acho que assim, é uma situação muito perigosa. Não tem mais o salvador da pátria, que é o Carille, que bem ou mal estava trazendo aí um título por ano. Então, assim, se com essa situação ruim, com essa dívida, não tendo resultado e ainda entrando em guerra com a torcida, é o caminho para a tragédia no final do ano. Então, vamos ver o que vai acontecer. Tavão, aí eu te pergunto, tragédia no final do ano. Um calendário conturbado que a gente já tem aqui no futebol brasileiro. Esse ano ainda vai ser mais complicado em função de todos os efeitos da pandemia e o clube precisando de receita. É o caso do Corinthians priorizar a Copa do Brasil em detrimento do Campeonato Brasileiro, visando única e exclusivamente a questão financeira? Olha, cara, eu já vi outros clubes fazerem isso e se darem mal. Mesmo acontecer no caso de ir bem na Copa do Brasil, chegar a uma final, até ser campeão, e de repente correr um risco de rebaixamento no brasileiro, que não é nada interessante para o Corinthians nessa situação. Eu acho que, pelo contrário, o Corinthians tem que priorizar o brasileiro. Sabe, a Copa do Brasil, se avançar, ótimo, legal. E tem que gerar formas de receita. Perdeu um patrocínio recentemente, né? Acho que é Major Sports, saiu da camisa. E, marketing no futebol, a gente sabe que é uma coisa muito tiração de pedido, né? O cara vai, só quer vender o patrocínio master, patrocínio tal, e não tem uma relação interessante com o patrocinador, de explorar, como o BRB agora está tentando fazer com o Flamengo, de explorar mídias sociais, fazer parcerias, oferecer produto para o torcedor. Ou seja, você tem que juntar. Você sabe, os programas de sócios torcedores precisam evoluir. Os programas, normalmente, eles crescem quando tem estádio novo, quando você contrata um ídolo, está ganhando título. Mas, ou seja, são sempre fatos pontuais. Não é o programa em si que fomenta aquele sentimento de pertencimento. Pô, você é importante, você faz parte do time, vamos abraçar junto, sabe? Então tem uma série de questões aí que são graves, né? E que o Corinthians precisa, não só o Corinthians, né? A gente está falando do Corinthians porque é uma situação que está gritante nesse momento. Mas os clubes, né, de forma geral, precisam se atentar para as formas de gerar recursos. E só que precisa profissionalizar. Precisa profissionalizar, sobretudo, o departamento de marketing, que nos clubes a gente sabe que não funciona, infelizmente. Até já fiz um vídeo falando sobre o programa de sócios torcedores do Santos, que eu contei uma história que aconteceu comigo.
que eu queria trabalhar no Santos na época, era 2015, consegui, cavei uma oportunidade, cheguei lá para falar com um gerente de marketing da época, né? Teve vários naquele ano, e um deles me falou, eu comentei com ele, eu sou sócio torcedor do Santos. Ele falou, você é trouxa, cara, o que você ganha com isso? Você não ganha nada, não é nada vantajoso. Ou seja, né? Essa é a forma que o próprio clube trata os seus projetos. Mesmo que, sabe, você vê um clube, estou ganhando 50 mil, 100 mil, 150 mil sócios torcedores. É por causa da qualidade do programa? Tenho dúvidas. Então precisa fazer isso. Paixão do torcedor. Exatamente. Do torcedor. Até porque o cara, você envolve ele, você cria uma mística, né? Não uma mística, assim, mas você cria elementos para envolver ele, você cria linhas de produtos voltadas para o torcedor, gera receita. Tem uma série de coisas que você pode fazer. E com relação ao futebol dentro de campo, cara, tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. Aliás, vestir a camisa de um time grande, você tem que entrar para ganhar todos os jogos, inclusive para o ímpar. Tá? Você vai disputar a moedinha para decidir o lado do campo, você já tem que querer ganhar ali. Mas se você está com um time limitado, o foco é Campeonato Brasileiro. Sobretudo porque se você consegue fazer uma campanha mediana, você pode tentar beliscar uma vaga de pré-libertadores, coisa assim, o que pode também gerar uma receita interessante no ano seguinte. E eu queria atentar para um outro ponto importante do Corinthians, é que com relação às categorias de base. Faz muitos anos que eles estão construindo um CT e tinha a previsão inicial de conclusão para 2015. Não se cumpriu. Foi para 2017. Não se cumpriu. Ano passado eles deram gás, aceleraram as obras e, cara, não tem móveis. Não tem móveis no departamento médico, não tem no refeitório. Ou seja, como que você quer formar uma base forte, até para vender jogadores e ajudar a superar essa crise, se você não der estrutura para o cara trabalhar? O cara não tem onde sentar e comer. Você está entendendo? Isso porque é o time com o maior número de títulos aí da Copa São Paulo, que é uma das principais vitrines aí das categorias de base, né? Exatamente. E um time desse não tem condições de comprar mobiliário. Cara, você acha que se um Corinthians não chegar numa grande empresa fornecedora de imóveis, fala, vem aqui, a gente troca por patrocínio de placa no estádio. Enfim, a relação com o sócio torcedor, né? Alternativa. Tem formas de viabilizar isso. O Corinthians não pode ficar sem imóveis no CT da base. Porque a molecada vai querer sair de lá, tipo, começa a pipocar para outros clubes. Eu quero jogar no Flamengo porque tá com o investimento, né? Pô, o Santos que tem um cuidado legal com a base. Acontece, a gente sabe o que acontece. Marcelo, diga. Olha só, olha essa deixa que o Gustavo botou aí pra gente. O time tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que a Copa do Brasil dá uma receita, uma premiação, melhor falando, até maior do que o próprio Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, se o clube cai, ele já toma uma lapada nos direitos de televisão, que é uma coisa incrível. Do ponto de vista de dentro das quatro linhas, qual é a tua opinião? O que o Corinthians precisa fazer? Cara, eu acho que a melhor saída é realmente a Copa do Brasil. O Cruzeiro salvou nos 2 últimos anos, que ele ganhou a Copa do Brasil por causa da premiação. Senão o Cruzeiro não vai ter quebrado lá atrás. E o Campeonato Brasileiro é muito longo. Não sei se o Corinthians vai ter elenco, se vai encaixar o elenco. Então, a Copa do Brasil é mata-mata. A Copa do Brasil, e o Thiago Nunes é muito bom de mata-mata. O Thiago Nunes foi muito bom no Atlético Paranaense, um time que joga recuado, sai rápido no contra-ataque, defende bem fora de casa. E aí eu acho que vai ser uma boa para o Corinthians para focar na Copa do Brasil. Pode vir adversário forte? Pode, mas mata-mata tudo pode acontecer. O Thiago Nunes sabe jogar mata-mata. Então, acho que a Copa do Brasil são 50 milhões. O Corinthians precisa de dinheiro. O que está salvando o Corinthians é a venda de jogadores. Está conseguindo vender esse ano muito bem. Já vendeu, se não me engano, um pouco mais de 90 milhões em jogadores. Exatamente. E tem a previsão era 60. E pode vender mais gente. Matheus Vital pode sair.
já pode estar olhando o mercado lá fora. O Carlos Augusto, lateral, pode ir para o time do Berlusconi lá, o Monza. Ou seja, se o Corinthians ele vai se salvar vendendo jogador e a Copa do Brasil, que vai dar uma premiação boa a cada fase que passa. Então tem que priorizar a Copa do Brasil, que o Thiago Nunes é bom nisso, e pode montar um time fechado, que sai no contra-ataque, ele pode acertar. Então acho que a prioridade é a Copa do Brasil. Só que desses cerca de 95 milhões que o Corinthians já vendeu, 80 se refere à venda do Pedrinho. E tá aquela situação, né, de que o Benfica ainda não recebeu essa grana, né? Por quê? Porque o Benfica está adiando a apresentação do Pedrinho, justamente para adiar o pagamento. Eles também provavelmente tiveram algum problema de fluxo por causa da pandemia, coisa assim. E estão adiando a apresentação do Pedrinho para pagar isso. E desses 20 milhões de euros, que dão os 80 milhões de reais, 6 milhões estão comprometidos que são do empresário. Ou seja, na verdade são 14. Só que o empresário aceitou receber esse dinheiro no ano que vem. E o Corinthians está negociando com o Banco de Luxemburgo para receber esses 20 milhões de euros, que na verdade não serão 20, porque vai ter um belo de um desconto ali. E no ano que vem vai ter mais 6 milhões de euros para pagar para o empresário. Ou seja, esses 20 milhões, na prática, vai virar 11, 12. Ou seja, o que estavam falando de 80 milhões de reais, na verdade, acaba sendo em 45, talvez. Vai ter que pagar complicado. os 2 meses, né? Exatamente. Ele vai ter que pagar os 2 meses, mais um mês, o cara já pode entrar na justiça para poder pedir, para poder sair se quiser trocar de clube. Ou seja, a Copa do Brasil, cada fase para o Corinthians é importante, porque a Libertadores, para quem não lembra, o Corinthians já saiu. Então, cada fase, cada dinheiro é importante. Marcelo, então... não fala isso, porque tem palmeirense, São Paulino, que aproveita essas deixas para dar uma gargalhada. E aí o torcedor do Corinthians que nos assiste fica bravo com a gente. Aí fica olhando para o apresentador e fala assim, porra, esse cara não corta as besteiras que esses caras falam, que não sei o quê, que não sei o que lá. Não pode dar... Só falei a verdade, o Corinthians saiu. Não, o Vitor, então, tá doido para dar uma gargalhada. Fatos. Então, rapaz, fatos. Eu acho que, como a gente já conversou nos últimos programas, o Campeonato Paulista não tem que voltar ainda, mas na hora que for voltar, eu estou muito ansioso para a próxima rodada. Deixa para lá. Vamos esperar, que eu também não vou falar demais para depois não queimar minha língua. Ô, Léo, você tinha levantado, pedido a palavra aí, mas faz um comentário pelo seguinte, o cenário a gente já viu que é ruim. Até a venda do Pedrinho, que poderia gerar um fluxo, um respiro para o Corinthians, a gente já viu que não vai adiantar muita coisa. E o Corinthians ainda contrata. Está contratando jogador. O Jô chegou, tem toda aquela badalação, todo mundo vai associar ao Jô de 2017. E aí? Vai dar certo? É a peça, é uma das peças que faltava aí para o elenco e para o Thiago Nunes? Não. Eu acho que o Jô é um grande atacante, ele já mostrou isso na história do Corinthians, pelos clubes por onde ele passou, até quando ele não teve, de repente, um bom desempenho, mas é um atacante que poderia se encaixar em qualquer clube de ponta do Brasil. Não é definitivamente o Jô a solução do problema do Corinthians dentro de campo. Vale lembrar que o Corinthians rescindiu, né? Entrou num acordo com o Wagner Love, tem o Bozelli, tem a galera da categoria de base também, que é competente. Esse nome do Jô, a meu ver, é muito em questão do momento político, né, que o Corinthians está vivendo, o ano eleitoral. Então, mostrar para o torcedor que a diretoria não está parada, mostrar que está tentando ali trazer um nome, resgatar, né, um ídolo, né, da torcida fiel. Eu posso até estar enganado, né? Ele pode até ajudar o clube e tal, mas eu acho que ele não é o jogador que vai solucionar ali dentro de campo, vai trazer, vai mudar o ritmo do clube, né? Na performance, principalmente no Campeonato Paulista ou nos outros campeonatos que estão por vir. Realmente, eu entendo que não era a peça que estava faltando para o Corinthians deslanchar. Luiz?
Tá pesquisando muito aí, meu filho? Não. Ah, então Estava tá. aqui pensando no que o Léo falou sobre o Jô, eu discordo um pouco. O Jô é um cara que Fala deu aí, muita. dá seu O parecer. Jô é um cara que joga. Ele tem muita sorte quando joga no Corinthians. E ele pode ser uma peça fundamental, como o São Paulo nos anos passados contratou Amoroso e Adriano, o Corinthians contratou mesmo o Ronaldo, que estava numa fase já descendente, e incendiou o time. Eu acho que o Jô é um tipo de jogador para o Corinthians, incendeia a torcida, incendeia o ambiente de trabalho e pode ser muito benéfico para o Corinthians. Agora pode fazer sua pergunta. Mas será que só o Jô, e com esse elenco que já teve baixa e pode ter ainda mais baixa, vai conseguir sustentar a maratona de jogos que vem pela frente? A gente já falou aí. Marcelo já deu até aquela catucada boa. O Corinthians da Libertadores já deu tchau. Agora, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem a reta final do Paulista, que, de repente, se não conseguir dar uma leve melhorada, pode piorar o cenário ainda do clube. Você acha que realmente é possível o Jô fazer esse barulho todo? Eu acho que a peça Jô é fundamental, pode ser fundamental para uma melhora do Corinthians, sim. Eu acho que ele pode ajudar demais o clube. E eu tenho que contar com isso. Eu acho que a gente, como torcedor do futebol, a gente tem que torcer para que os jogadores que estão chegando no clube desempenhem um bom papel. E eu torço que o Jô jogue muita bola, só não faça gol contra o São Paulo, mas o resto ele pode meter uns 3 no Palmeiras, uns 5 no Santos, que são... dormir, a gente pode até dormir, mas é o que eu desejo, né? Acho que a gente tem que torcer pelo bom trabalho do profissional. Eu acho que eu tenho minhas dúvidas com relação a esse rendimento do Jô, não pelo Jô em si, mas eu acho que pelo elenco que o Corinthians tem. Eu acho que o Corinthians, o elenco do Corinthians é muito carente, em termos geral, de qualidade. O que a gente viu na temporada passada já mostrou isso. E é importante lembrar que até mesmo na temporada de 2017, quando o Corinthians foi campeão, o segundo turno daquele Corinthians foi sofrível. Ele fez um primeiro turno sensacional, extremamente acima da média, mas o segundo turno foi de doer. E aí o Vitor tinha falado a questão do Carille, o estilo de jogo, as peças, enfim. Mas aquele time já demonstrava uma série de fragilidades. E aí conseguiu ser campeão, vamos dizer, paulista o ano passado, também jogando um futebol horroroso. E já era um prenúncio de uma campanha ruim que faria no Campeonato Brasileiro. Diga, Marcelo. Esse time do Corinthians, se você pensar o time do Corinthians, Camacho, Cantillo, Ramiro, aí você tem o Johnny Gonzalez, e você tem o Posselli, que estava jogando bem, estava evoluindo com o Thiago Nunes, e aí vai entrar o Jô. Não é um time ruim. Para o Thiago Nunes, para o estilo do Thiago Nunes, não é um meio de campo ruim. Uma defesa com o Gil está de volta. Dá para uma Copa do Brasil, dá para o Corinthians. Vamos ver se vai encaixar. O Cantillo começou muito bem, caiu. Eu acho que esse time do Corinthians Marcelo, eu não estou nem falando de títulos. Eu não digo nem que não é possível. Sabe por quê? E eu te dou um exemplo clássico. O Flamengo de 2013 foi campeão da Copa do Brasil. Não, eu só digo isso por causa do estilo dos jogadores e o estilo do Thiago Nunes. Encaixa. Sim. Eu acho que encaixa. Pode acontecer. A minha opinião é o seguinte, em linhas gerais, eu não consigo ver esse time do Corinthians avançando muito. E entendo perfeitamente isso que você está falando. Em brasileiro eu também não acho, não. Agora a Copa do Brasil, mata-mata... Sim, aí tudo pode acontecer. Agora, diante da necessidade real que o clube tem, e com o elenco que o Thiago Nunes tem nas mãos, e dentro desse calendário horroroso que a gente tem, como é que vai ficar esse planejamento que você não tem nem tempo para treinar? Não, isso daí é. Essa é a grande interrogação que fica para mim. E por isso que a minha análise é o seguinte: o ano do Corinthians vai ser extremamente difícil,
já está sendo fora das 4 linhas e dentro das 4 linhas também vai ser extremamente desafiador. Eu acho que a torcida do Corinthians deve estar com um grau de preocupação gigantesco. E sempre lembrando, ano de eleição, né? Ano de eleição é quando começar os jogos, a pressão na arquibancada, jogo em casa, vai ser muito difícil. Se o Corinthians não começar ganhando, vai ser muito difícil, porque vai ser protesto toda hora em todos os jogos. Léo, antes de eu te passar a palavra, rapidinho, só complementando isso que o Marcelo falou, Marcelo, o jogo em casa vai ter problema. Agora imagina se vai jogar fora e toma uma piaba a recepção do time em São Paulo. Vai ser complicado. Ou seja, é panela de pressão e nitroglicerina pura, rapaz. Sim, até novembro da eleição, mês da eleição vai ser complicado. Fala, Léo, perdão. Imagina, eu acho, assim, com o elenco que até o Marcelo comentou agora, não é um elenco ruim. Não é o que o torcedor do Corinthians deseja, mas não é um elenco ruim, né? Vamos ser francos. Eu acho, assim, ao meu ver, eu acho que o investimento do Corinthians deveria ser não no atacante. Eu entendo, o atacante Jô é um atacante bom, pode fazer ali uma diferença, mas eu entendo eu acho que o investimento no clube está dentro do clube, que é o próprio atacante Luan, que veio do Grêmio. Se ele, digamos assim, melhorar o rendimento, ele já não vinha performando bem no Grêmio, né? Tanto que ele saiu do Grêmio, resolveu vender, senão ele não venderia, né? Se ele desenvolver lá o futebol dele, como na época da Libertadores, foi campeão da Libertadores, e até o próprio Johnny Gonzalez, que veio do Fluminense, né? Foi rapidamente para o Benfica e deu um alô lá para os portugueses e está lá no Corinthians. Se os dois entrarem em forma, entrosarem com o restante do elenco, eles sim, eu acredito que podem fazer a diferença, até mais do que o Jô. O Jô vai vir a reboque, mas, enfim, isso tudo aí vai depender somente deles, né? Sim, não tenha dúvida. Deixa eu só pegar uma outra, saindo um pouquinho de volta aqui, saindo das 4 linhas e indo mais para a parte financeira e administrativa. E aí, Gustavo, eu queria que você e o Vitor já também está ali olhando, tipo, só dando a risadinha de canto de boca, como quem diz, já passei por isso, agora deixa os outros passarem, né? E como passei? Eu queria que vocês falassem o seguinte, uma das bandeiras dessa história toda do estádio do Corinthians, e que foi muito badalado durante muito tempo pelos seus dirigentes, era a questão do naming rights. E aí, meu amigo, a Copa do Mundo foi em 2014 e até hoje a gente fica ouvindo história de naming rights. Essa história, com essa situação toda atual, isso pode subir no telhado e esquecer ou ainda existe um pingo de esperança aí para a torcida do Corinthians? E já subiu no telhado. Já subiu. Tipo, não... Naming rights é uma coisa interessante, funciona, pode funcionar, mas acho que tem 2 aspectos. Primeiro, que todo mundo chama o estádio de Itaquerão. A própria imprensa chama de Itaquerão. Ou seja, a empresa vai correr o risco de botar o nome no estádio e que na prática todo mundo vai chamar só de Itaquerão, não vai chamar de Arena 7-1. Sabe? Pô, mas o 7-1 não pode, porque primeiro vai pegar o nome do nosso programa, e segundo, é o Mineirão. Só para não falar nome de outra empresa, né? E tem a questão da gestão, né? Assim, com quem que você quer associar a sua marca? Aonde pega bem? Quem que vai valorizar você? Então, acho que tem uma questão de gestão mesmo, sabe? Quando você vê o Corinthians no noticiário, esse ano, principalmente, só falando, olha, é problema financeiro, o time vai falir, o time isso, o time é o último colocado no Paulista, o brasileiro a gente está com medo. Isso afasta investidores, apesar da enorme torcida, de todo o potencial que tem de retorno, mas são assuntos que afastam os investidores. Então, uma gestão profissional,
né, que chega assim, ó, vamos resolver agora essas dívidas dessa forma, mostre, seja transparente, olha, vamos levar, sei lá, 15 anos para resolver isso, mas vamos resolver, vamos conseguir montar times fortes, fazer esses investimentos, vamos gerar valor através de marketing, através disso, dessas ações assim, assim, assado, mostrar um planejamento mesmo. Aí pode ser que emplaque alguma coisa nesse sentido. Se não, meu, naming rights já subiu do telhado e já pulou. Vitor, o que você pode falar a respeito desse assunto? E aí, Vitor? O Gustavo disse que o naming rights subiu no telhado e se jogou. E aí, você compactua com essa opinião ou ainda tem um pingo de esperança aí para o Corinthians arrumar uma graninha extra aí com o estádio? Eu concordo. Eu acho que a diretoria do Corinthians perdeu o time dessa questão do naming rights, né? Eu lembro que assim, o estádio do Palmeiras e do Corinthians eles foram sendo feitos e discutidos e apresentados, né? Mais ou menos uma mesma época. O estádio do Palmeiras, desde quando anunciou que ia começar a reforma, sempre foi tratado como Allianz Parque, né? O nome Palestra Itália foi deixado de lado, o nome da empresa Allianz sempre foi citado e colocado como prioridade, tanto que, tirando por algumas televisões que no começo, até hoje, às vezes evitam usar o nome da marca, assim, o estádio não é conhecido por outro nome, e eu acho que a diretoria do Corinthians, não sei se por opção, se por querer, não sei, talvez divulgar mais o nome do clube, menos de empresa, não sei o que aconteceu, eles perderam aquele começo, né, onde era uma novidade, o estádio, toda aquela curiosidade de tudo e todos acerca da nova arena. E aí o tempo passou, escândalo atrás de escândalo por conta de dívida e paga ou não paga o estádio. Assim, eu acho que a imagem da arena, a cada mês, a cada ano, ela vem se manchando um pouquinho mais. Então, assim, cada vez vai ser mais difícil encontrar uma empresa disposta a investir, que o investimento não deve ser pequeno, né? Para fazer um tamanho desse numa coisa que acaba estando com a imagem um pouco arranhada. Acho que eles poderiam ter feito isso lá no começo, quando era uma novidade e todo mundo estava muito interessado. Realmente é uma situação extremamente difícil aí para se achar uma solução minimamente aceitável aí tanto para a diretoria quanto para a instituição. Sim, o próprio estádio, só para completar, o estádio ainda não é do Corinthians, cara. Sabe, o estádio ele custou 1 bilhão e 400 milhões no total, construção, com os atrasos, né, reajuste de orçamento. E, o estádio ainda não está no nome do Corinthians, tem uma dívida enorme e o Corinthians só está tendo prejuízos com esse estádio. Isso pode ser um complicador mesmo, até para essa questão do naming rights. Quem é que vai querer se associar a uma marca que não é dona do patrimônio, né? Sim. Né? Na prática, o estádio ele fez muito bem para o torcedor. Né? Para aquela consciência de agora a gente tem uma casa, porque sempre foi motivo de piada em São Paulo o Corinthians não ter um estádio próprio. Porque a Fazendinha ninguém considerava, né? O Parque São Jorge, um estádio que cabe, sei lá, a poucas mil pessoas. E tanto é que o Corinthians só jogava no Pacaembu, praticamente. Né? E aí tem essa questão do estádio que é um grande complicador. O Corinthians quer utilizar o estádio agora para drive-in, usar o estádio dele, em vez de ficar fechado, utilizar para outros projetos para ver se arrecada com ele, mesmo sem jogo. Tentar alternativa para tentar ganhar dinheiro. Essa foi uma das últimas notícias do dia aí, justamente para tentar arrumar mais uma graninha. Marcelo... É o que a Portuguesa está fazendo, né? A Portuguesa de Esportes está fazendo. Não tem mais jogo, não tem nem campeonato para disputar e está utilizando o estádio para outras finalidades, né? Olha, assim, se você comparar, olha o nível que o Corinthians, que foi campeão mundial em 2012, olha o nível que está chegando. E o Corinthians tinha uma expectativa de que usaria a Arena para muitos eventos. E na prática não está acontecendo, porque eles estão muito concentrados na Allianz Arena. Até porque está muito mais perto da região central. Deu um chapéu bonito aí no Corinthians. Sim, o Corinthians chegou a ter alguns eventos daquele Monster Truck, Monster Jam, mas acho que teve 2 anos e já mudou. Acho que já está rolando lá no Allianz, inclusive.
Para gente encaminhar aqui para o final do nosso programa, aí, falando do futuro nebuloso do Corinthians. Ô, Marcelo, o Gustavo tinha mencionado aí a questão da torcida, e a gente sabe que torcida é o maior patrimônio que um clube de futebol pode ter, né? E aí eu estava dando uma olhada aqui, o site Meu Timão fez uma enquete e mais de 80% da torcida aceita o jejum de títulos em prol do pagamento de dívidas. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui com o Flamengo. E, recentemente, o companheiro da ESPN, Mauro César, fez uma entrevista com o Bruno Maia, que é ex-vice-diretor de marketing do Vasco, e ele estava também fazendo essa explicação, dizendo que esses clubes que têm dívidas grandes precisariam abdicar de títulos, né, de formar grandes elencos para poder se reestruturar financeiramente. E disse, obviamente, ele fez uma comparação por o Vasco ser aqui do Rio e o Flamengo também, só que ele falou, o tempo de recuperação do Flamengo levou 6 anos. Isso não é uma regra. No caso do Vasco, a gente deve levar um pouco mais de tempo para poder se reestruturar e voltar a ter o potencial de investimento que o Flamengo hoje tem. Aí eu te pergunto, e no caso do Corinthians, existe luz no fim do túnel a ponto da torcida realmente ter essa paciência com a falta de títulos? Olha, a paciência do torcedor do Corinthians tem que ser pelo menos um estadual. Tem que ganhar um título ou trazer o nome. Se você citou o Flamengo em 2013, ganhou a Copa do Brasil e trouxe um Carlos Eduardo, que o Pelaipe trouxe, ganhando 500 mil por mês e o Pelaipe conseguiu trazer o Elias do Sporting por empréstimo. Sim, sim. Ou seja, trouxe 2 jogadores, o Elias caiu muito bem, o Carlos Eduardo não, apesar do gol do Cruzeiro lá na Copa do Brasil, que foi importante. Mas o Flamengo ganhou um título. Ou seja, o Flamengo deu uma folga para a diretoria, que era uma diretoria com experiência em grandes empresas, em movimentar grandes quantias. Então, falta isso, porque o futebol hoje ele movimenta muito dinheiro. Então, você não pode ser um cara que foi eleito e não tem muita noção e que vai sempre precisar de a sorte delegar alguém para fazer e da sorte esse alguém acertar. Porque você vê o Dinamite no Vasco, ele delegou, mas depois ele não conseguiu mais controlar. Ele delegou errado e acabou fazendo uma má administração no Vasco. Então, o Corinthians tem que eleger bem o presidente em novembro. Tem que ser um cara que esteja acostumado a grandes quantias, tanto para negociar dívidas, para fazer gestão com dívidas e também ver pendências e tendências. Resolver pendências e ver o clube para frente. E isso tem que ser um cara com experiência. O futebol hoje não permite mais o dirigente que não tenha muita noção de administração, porque é muito dinheiro envolvido. E a FIFA está cobrando. Antigamente conseguia você enrolar o pagamento. E agora está executando. Então você não pode ter mais um diretor amador. E a torcida vai cobrar isso. Porque viu o Palmeiras fazendo isso, o Flamengo fazendo isso. Então vai querer a mesma coisa. Porque sabe que a longo prazo... Serviram de modelos, né? Serviram de modelo. Exatamente. Pessoal, para a gente finalizar agora, eu queria um na lata aqui, finalizar o programa de maneira diferente. A pergunta é a seguinte: no Campeonato Brasileiro 2020, talvez 2021, o Corinthians fica na primeira parte da tabela, fica na segunda ou fica na segunda no desespero? Vai lá, Gustavo. Cara, eu acho que o técnico do Corinthians é um bom técnico. Tá? Apesar desse início um pouco conturbado, é um bom técnico. Talvez seja questão de tempo para ajustar. Eu não acho que o elenco do Corinthians seja tão ruim assim. Acho que poderia ser melhor. Poderia se contratar melhor, inclusive. O Cantillo, eu acho que foi uma boa contratação. E se ele conseguir manter o nível... que ele apresentou no começo, apresentou ainda lá no Junior Barranquilla, né?
manter esse mesmo nível alto sempre vai ser muito bom para o Corinthians. Então, eu acho que depende muito desse encaixe. Não vai ser um time para brigar por título, não acredito nisso, sabe? De ficar até vai no G4. Vai lá, não enrola não. Primeira parte, segunda parte ou segunda parte com desespero? Meio de tabela, cara. Vou botar meio de tabela. Vitor? É para falar o que a gente acha ou o que a gente torce? Não, tô brincando. O que você acredita, não bota a torcida no meio, não. A gente tá falando coisa séria. Eu acredito que o Corinthians ele não cai. Assim, não cai porque pelo mesmo motivo que eu acho que não cai no Campeonato Paulista, porque tem outros times muito piores. Mas eu acho que assim tem que tomar cuidado e tentar arrumar essa situação logo, porque nessa dia eu acho que não cai porque tem outros piores. Também ninguém achava que o Inter caía e todo mundo achava que o Cruzeiro não cairia porque tinha piores. Então, assim, que se resolva essa situação logo, porque daqui a pouco cai. Tá certo. Luiz, primeira parte da tabela, segunda parte? Segunda parte, com certeza. Marcelo? Eu acho que com o Thiago Nunes, meio de tabela, tem que ter um dirigente para proteger o Thiago. Se o Thiago cair, se o Thiago for mandado embora, eu acho que fica difícil a situação. Léo? Se conseguir acertar os ponteiros, entrar e aí o elenco conseguir desenvolver melhor, ter um entrosamento, eu espero muito do Luan. Eu acho que o Luan ainda não mostrou para o que veio para o Corinthians. E se ele conseguir desenvolver o mesmo futebol dos tempos gloriosos do Grêmio, eu acho sim que o Corinthians fica do meio da tabela para cima. Se não, se for o mesmo futebol que ele está apresentando agora, apresentou até a interrupção por conta da pandemia, aí realmente vai brigar para não cair. Fala, Gustavo. Só para concluir, eu acho que o Thiago Nunes é normal que não esteja tão bem nesse momento, porque é uma mudança de paradigma no Corinthians. Há mais de 10 anos que o Corinthians vem com Tite, Mano, Carille, né, e alguns outros que pingaram aí nesse meio tempo, mas é sempre um futebol, mesmo que vitorioso, sempre retranqueiro, reativo, né, muito focado em não tomar gols, ou seja, se ganha de 1-0 tá bom, meio a 0 tá bom. Foi uma das melhores defesas no futebol brasileiro, mundial até, nesses últimos tempos. Tomava muito pouco gol, mas também fazia muito pouco. E o Thiago Nunes é um técnico que vai para cima. Então, assim, é uma mudança de cultura dentro do Corinthians também e que, obviamente, precisa de tempo para ser assimilado. Na minha opinião, eu já falei aqui que eu vejo o elenco do Corinthians com algumas deficiências. Eu acho que o calendário vai ser implacável. Não só com o Corinthians, mas com todas as equipes. E se você ainda tem essa pressão externa, e foi o que o Marcelo falou, se não tiver alguém, e pelo visto até a eleição se definir, enfim, a gente já vai estar se encaminhando para a reta final do campeonato, eu acho que o ano do Corinthians vai ser muito complicado e dificilmente alguém vai ficar bancando o Thiago Nunes, porque a cabeça do André Sanches já está rolando quase que agora. Então, imagina daqui uns 3, 4, 5 meses. Então, eu vejo o Corinthians passando... É uma pena, porque quem que vai botar no lugar? Eles vão voltar para essa cultura do futebol lá atrás. É complicado. Então, na minha opinião, eu acho que o Corinthians fica na segunda parte da tabela e vai ter que suar bastante. Não por conta dos próprios jogadores, porque eu acho que os jogadores vão estar ali querendo dar ao máximo. Mas o entorno e toda a conjuntura do futebol brasileiro esse ano não contribui em nada. Pessoal, estamos chegando aí mais um final do programa 7-1. Pedindo novamente para você dar seu joinha, se inscrever no canal, fazer seu comentário lá, compartilhar em todas as redes sociais. Dá uma chegada também no nosso Instagram, que está bem bacana lá. Chama seus amigos para curtir, para seguir a gente. A gente vai ficando por aqui, esperando vê-los em breve aí no próximo set. Peraí, olha só. Eu estou terminando e o Gustavo quer falar. Vai lá, meu filho, diga aí. Você vai falar o que a gente vai fazer no próximo programa? Vamos Pode contar falar para o pessoal?
Pode falar. Fica à vontade. Torcedores de Palmeiras, Corinthians e Santos, principalmente, até do Botafogo de Ribeirão Preto, teremos aqui César Maluco. Ó, convidado especial aí, ó. E não tá sozinho, né? Com quem que ele tá? E não é só isso. Não é só isso. Com quem que ele tá, ô Léo? Ele vai estar acompanhado do Caio Cambalhota, Paulinho. Grande Caio. E são todos irmãos do Luizinho Lemos, o nosso saudoso Luizinho Lemos do América aqui do Rio. Bacana, bacana. Então, aí, ó, galera, mais uma atração aí que a gente do canal 7-1 está trazendo para vocês. Fiquem ligados, porque vem muita coisa bacana aí. Pessoal, aquele abraço. Tudo de bom. Aquele abraço pro Messi, que faz aniversário hoje. Também. Tá bom, beleza. Grande amigo, aqui é uma homenagem para ele. Vamos mandar um recado para ele, especialmente seu, tá bom? Aquele abraço, pessoal. Eu já mandei, meu amigo. Eu já mandei. Um abraço, não tá atualizado. Valeu, Marcelo. Valeu, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Valeu, obrigado aí a participação. Quando quiser, é só chamar. Maravilha. Beleza. Valeu. Valeu.